de um artigo, uma análise simples, publicada nesse artigo aqui da PNAS, que é o Proceedings of the National Academy of Science. E é basicamente esse artigo, eles encontraram um homeostato do peso corporal que regula a massa gordurosa, independentemente da leptina. E aí foi um estudo em ratos, então a gente não pode extrapolar para humanos. Mas a gente tem aqui um estudo interessante, realizado em ratos, levanta hipóteses. E basicamente o estudo, né, ele foi um experimento. Ele consistiu aqui, os ratinhos eles tinham, se a gente for aqui nos resultados, ele fala um pouco sobre, para investigar a nossa hipótese, em relação ao homeostato, né, regulação homeostática do peso corporal e da massa gordurosa, baseado em um peso externo ao peso corporal. Eles até chamam esse homeostato de gravitostato aqui em algum momento do artigo. Então, basicamente era um experimento que tinham uns ratinhos, eles receberam uma cápsulazinha que foi colocada no abdômen desses animais, e essa cápsula continha 15% do peso corporal daquele rato. E um grupo controle que recebeu esse peso externo, esse load externo, apenas com 3% do peso corporal. Então você imagina, um grupo tinha 15% do peso corporal, imagina você com uma mochila ou com um colete durante vários dias, que tenha 15% do seu peso corporal, você ficar com aquilo durante vários dias. E o grupo controle ficou também com essa cápsula alocada no abdômen, mas apenas que representava somente 3% do peso corporal do ratinho. Então era uma cápsula bem mais leve, para fazer o controle ali. E eles viram que isso tudo causou... Eles perderam peso, os ratinhos que estavam com essa cápsula mais pesada, eles até perderam peso. E principalmente por diminuição da ingesta energética, da ingesta de alimentos. Eles concluem isso daqui. Eles fazem uma série de controles aqui para encontrar que isso aqui é independente da leptina. Não vou entrar nisso aqui agora. Eu quero mostrar os resultados para vocês. Aqui tem vários resultados de mudança de peso corporal, de leptina, de consumo calórico, de um montão de coisa. Tecido adiposo, um montão de coisa aqui. Eu quero ir certeiro aqui nesse gráfico aqui, de área sobre a curva de glicose, em milimolar por litro por minuto. Então aqui é a média do grupo controle, os que receberam só 3% do peso corporal, 1.400, e a média do grupo load, que recebeu 15%, 1.200. É um gráfico de barras, então ele preenche aqui, ele vai preenchendo até ele chegar na média. Vai preenchendo aqui até ele chegar na média. Então aqui 1.400 a média do grupo controle e 1.200 a média do grupo load. Eu quero pegar e simular dados muito parecidos nesse software aqui, no chamado GraphPad. Então eu vou abrir, ele abre uma coluna aqui em branco, ele abre uma tabela aqui em branco, eu vou em Analyze, vou simular esses dados, simular dados em colunas. Ok. Eram 10 ratinhos, vou botar 5 para cada lado. A média do grupo controle era 1.400, então vou botar aqui 1.400, vou botar aqui já chamar de control, 1.200, e aqui já vou chamar de load. E aí vou botar um desvio padrão aqui de 50. Mais ou menos aqui. O erro padrão dele aqui é de 100, aqui é um pouquinho menos, mas vou botar só de 50 aqui na minha amostra. Vou botar um pouquinho a mais, vou botar uns 70, tá bom? 70, uma coisa desse tipo. E vou gerar o dado. Gerei o dado. Gerei o dado, copiei lá para a tabela original. E aí vou analisar de novo, fazer um teste T, porque ele fala aqui no artigo, ó, voltando aqui no artigo, ele fala que, lá, quando tem asterisco aqui, quer dizer que é P menor do que 0,05, que é uma diferença significativa entre essas duas médias aqui, tá? E aí ele fala aqui que todos os resultados, eles foram analisados pelo teste T de Student, tá bem escrito aqui, teste T de Student bicaudal, assumindo variância igual entre os grupos. Quando não era por isso, era para uma nova, quando tinha mais do que uma variável, mais do que uma categoria na variável independente, ou mais do que uma variável independente. Tá? A gente não vai entrar nisso aqui agora. Então aqui,
Voltando lá no gráfico, aqui, gerei lá, vou fazer o teste T. Não pareado, tá certo, é paramétrico, tudo certo aqui, só gerar. Vocês veem que eu chego também num p-valor significativo de 0.0002, até bem mais baixo do que ele chegou aqui. Ele chegou aqui num P de só... esse P aqui está entre 0.05 e 0.01. Porque se ele fosse menor do que 0.01, ia ter 2 asteriscos ali. Então vocês veem que eu consigo reproduzir a análise. Eu vou reproduzir essa aqui agora de leptina. Vou gerar outros dados. Simulados. Colunas. Aí agora já é completamente diferente aqui. Aqui a média é 30 no grupo control e no grupo load a média é 10. O desvio padrão, vou botar aqui em torno de 5, tá bom. Gerou os dados. Vou colar aqui. Analyze, teste T. Mesma coisa. Acha um P significativo 0.0027, até um pouquinho maior do que o dele, que ele achou 3 asteriscos e eu achei só 2 asteriscos só. 2 asteriscos, o meu p-valor ele tá entre 0.01 e entre 0.0001. Então eu achei aqui, ele quase chegou, né, a 0.001, o meu é 0.0027, então mais um pouquinho ele chegava aqui nos 3 asteriscos, igualzinho ao artigo. Então como é que ele faz esse cálculo? Ele pega aqui a média do grupo A, vamos lá ver de novo, média do grupo A, 30, que é mais ou menos 30 aqui, também, 30.60, que é simulado, então nunca vai ser exatamente o que ele fez, porque eu não tenho acesso ao dado dele, eu estou simulando. A média do grupo B, da coluna B, que é o load, que é 11.55, mais ou menos aqui o dele também. E aí ele tira uma diferença entre essas médias, 30.60 menos 11.55 dá 19.05, e estima um erro em cima disso, e em cima desse erro ele calcula o intervalo de confiança de 95%. A gente sabe que o intervalo de confiança de 95% quando não toca o zero é equivalente a CP menor do que 0.05. Então, a gente tem aqui replicado o resultado do artigo, reproduzido o resultado do artigo. Não é exatamente o resultado dele, porque eu estou ressimulando os dados, mas eu queria mostrar para vocês como que, às vezes, a gente tem um pouquinho de know-how aqui dos programas estatísticos, te dá, às vezes, uma visualização um pouco mais profunda dos resultados do artigo científico. E é isso. Um abraço, esse era o recado que eu queria dar hoje para vocês.